Olá, que bom ter você aqui de novo no nosso curso básico de teologia para estudarmos juntos a história da igreja. Hoje nós vamos conversar sobre as cruzadas, as cruzadas que são um movimento de reação à expansão do islamismo, que surgiu e está se consolidando, se expandindo no norte da África, na região da Palestina e batendo as portas aí do Império Romano, que já está vivendo um conflito interno. Uma dificuldade interna aí com a questão das invasões bárbaras, surge esse outro fenômeno histórico que são os árabes. A época que envolve as cruzadas, são de cerca de 2 séculos. Né? A primeira cruzada ela data de 1095, quando ela foi convocada, a primeira cruzada no ano de 1095, no concílio de Clermont, até a última cruzada, que acontece em 1291, quando a última fortaleza cristã, que é a cidade de São João d'Acre, ela cai na mão dos muçulmanos. Por que foram convocadas as cruzadas? Na verdade, assim, só para deixar claro, por que esse nome cruzadas? É porque os exércitos cristãos, eles levavam o estandarte que tinha a cruz como símbolo. Né? Eram expedições bélicas, expedições de guerra, mas que eram promovidas por toda uma ideologia de fé, uma ideologia cristã, uma teologia que estava por trás disso. A gente vai entender um pouco disso nessa aula. Quais eram os objetivos, então, pelos quais as cruzadas aconteceram ou eram convocadas? A primeira, ou o primeiro objetivo, era derrotar os muçulmanos que estavam ameaçando Constantinopla. Né? Era o limite ali geográfico do Império Romano. O objetivo dessas cruzadas, desses exércitos cruzados serem convocados, era a defesa mesmo, né? Salvar o Império do Oriente. Por quê? Porque, obviamente, se Constantinopla cai, que é o limite geográfico, a tendência é que os árabes tivessem acesso a todo o Império Romano, aquilo que ainda era ou restava do Império Romano, ainda que fragmentado, e tomassem conta de tudo. O outro objetivo também era unir de novo a cristandade. Né? Havia essa fragmentação, inclusive interna da igreja, que estava bastante fragmentada. Havia o objetivo de reconquistar a Terra Santa. A essa altura, Jerusalém já tinha caído sob o poder dos muçulmanos. Né? Jerusalém já estava sob o domínio dos muçulmanos, dos árabes, e os exércitos cruzados tinham o objetivo de reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém, que estava em poder dos muçulmanos. E o que estava por trás disso tudo, ou o discurso que era usado, era: com tudo isso você ganhava o céu. Com tudo isso você conquistava o direito e a garantia do céu. Como é que começa essa história? Havia uma prática que era muito comum na época, que era a prática das peregrinações à Terra Santa. Os cristãos, isso não é novo, essa questão de viagem para Israel e etc., isso acontecia, isso é uma prática comum desde a origem do cristianismo. Óbvio que na época não tinha caravana, não tinha hotel, não tinha avião, a turma fazia isso a pé mesmo, fazia de cavalo, enfim, mas era uma prática religiosa, ir até a Terra Santa. Com a questão da expansão muçulmana e do domínio dos árabes, essa região se torna um lugar de conflitos, né, e de tensão muito grande. A região se torna esse lugar muito tenso. O que os cristãos vão fazer? Né? Você tem 2 tipos de peregrinos. Aqueles peregrinos que encaravam a morte nessa peregrinação como um gesto de alta religiosidade, né, de devoção. Caso eles chegassem lá e fossem mortos pelos árabes, era um ato de martírio, de devoção, enfim. Mas você tem um outro tipo de peregrinação, que são aqueles peregrinos que começavam a realizar essa viagem armados e preparados para lutar. Esse é o pano de fundo que dá origem às cruzadas, o argumento para que exércitos fossem até a Jerusalém, a esses lugares sagrados, armados para lutar contra os árabes e reconquistar. O que estava por trás disso é essa ideia de uma peregrinação espiritual. É nesse contexto, né, que eles vão se apropriar de um conceito muito comum que vem antes, que é o conceito da Guerra Santa. Principalmente a partir de Constantino, essa ideia de uma guerra santa, né, de uma guerra em nome de Deus, ela é fortalecida e ela é consolidada a partir dos seus sucessores. O que a gente precisa parar aqui para entender e consolidar? O que vai criar o ideal das cruzadas? 2 fatores ou 2 tradições: a peregrinação e guerra santa. Quando a gente pensa em cruzadas, é isso que você precisa entender. Né? O conceito de peregrinação, porque você para pensar, os caras iam, né, sabiam que iam morrer, eram mais fragilizados. Algumas dessas cruzadas os caras não tinham poder bélico para isso,
mas havia dentro do imaginário, da cosmovisão daquelas pessoas daquela época, essa ideia da espiritualidade. Era uma peregrinação espiritual. Nós vamos lutar em nome de Deus, nós vamos lutar por coisas sagradas. Então havia esse conceito, né? A tradição da peregrinação e a tradição da Guerra Santa vão criar o ideal das cruzadas. E junto a isso, há um outro contexto bastante interessante, que era a incapacidade que o Império Romano tinha de absorver a massa populacional, resultado da fome, das fracas colheitas, da epidemia e das pestes. Tudo isso contribui para que as cruzadas venham a acontecer. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, dentro desse contexto, né, de expansão do islamismo, conquista dos territórios sagrados, você ter esse imaginário, esse ideal, essa tradição da peregrinação, você ter esse conceito da Guerra Santa permeando tudo isso. E pegando um contexto de fome, né, o Império Romano cresceu demais, está inchado, as invasões bárbaras estão esfacelando o Império, peste, epidemias, fracas colheitas. O que começa a se fazer? No primeiro momento, acontece aquilo que a gente chama de cruzadas do povo. São movimentos desorganizados, né, populares. É interessante até o fato de que alguns líderes apocalípticos populares se levantam e convocam o povo para, em nome de Deus, e reconquistar esses territórios, né? Então, são grupos liderados por líderes carismáticos, e aí, se você quiser uma referência, vale a pena consultar sobre Pedro o Eremita, um desses líderes populares que convoca essas cruzadas, e o povo vai caminhar e, óbvio, infelizmente, eles não chegavam muitas vezes nem no meio do caminho, lembrando que essas viagens levavam meses aí, né, para você sair ali do que é a Itália, Roma ou da cidade de origem, para chegar a Jerusalém. Nesse processo, né, com a ameaça dos árabes à fronteira ali na beira de Constantinopla, os nobres começam a se organizar, e o Império do Oriente, e lembrando que com a queda do Império Romano Ocidental, no Oriente o imperador ele pede ajuda mesmo, a igreja pede ajuda ao Ocidente para ajudar a defender os territórios e ajudar a defender os inimigos. Nesse contexto, em 1095, os nobres preparam aí uma expedição militar que parte da Europa para Constantinopla por diversos caminhos. Qual era o objetivo dessa primeira cruzada convocada pelo Papa Urbano II? Foi convocada pela igreja, isso é interessante lembrar. Era a libertação de Jerusalém do domínio turco. Né? O que eles conseguem de efetivo? Eles capturam Niceia, Antioquia, Edessa, e em 13 de junho de 1099, né, a convocação em 1095, o início da viagem em 1096, olha aí, 3 anos. Em 1099 eles reconquistam Jerusalém, estabelecendo reinos feudais cruzados. Né, e é interessante, né, há uma tensão, há uma luta. Agora, o que vale a pena a gente perceber é que o que acontecia? Você passava 3 anos viajando, chegava lá, lutou, conquistou, pegou de surpresa. Algum tempo depois, os árabes, que são locais, se reorganizam e retomam, e reconquistam Jerusalém, reconquistam. Por isso que outras cruzadas são convocadas. Porque no início os cristãos vinham, conquistavam até, em alguns casos tinham êxito, e em outros casos acabavam lutando com os próprios cristãos, né? Por exemplo, há uma dessas cruzadas em que eles acabam parando ali em Constantinopla, saqueando Constantinopla, e há um conflito interno e não há nem contato com os árabes,
mas no geral o que vai acontecer ao longo dos séculos é isso. Eles, quando conseguem alguma conquista com relação aos árabes, algum tempo depois os árabes vêm, retomam, reconquistam, e para isso é necessário convocar uma outra cruzada. Vale a pena a gente chamar a atenção para uma cruzada que acontece em 1212, porque por mais que fosse espiritual essa cruzada e que as pessoas tivessem, né, por exemplo, você que participasse de uma cruzada, você teria, por exemplo, em algum momento a indulgência plenária, que é isso, o Papa te dava um documento que era o perdão de pecados, passados, presentes e futuros, e a garantia de estar no céu. Né? Tem que lembrar que a gente está no mundo medieval, onde tudo era explicado pela religiosidade. Só que chega uma hora que quem vai não volta, quem vai não volta. E as pessoas começam a ficar desconfiadas e dizer, eu não vou participar desse negócio. E é um momento então que a igreja convoca a Cruzada das Crianças em 1212. Qual é o argumento teológico? Dos pequenos é o reino dos céus. Então vamos mandar as crianças, porque quando eles chegarem lá, Deus vai se manifestar, vai acontecer algo sobrenatural e a vitória vai acontecer. O resultado é uma das maiores carnificinas da história da igreja. As crianças são mortas por afogamento, outras são presas, se tornam escravas e nada acontece até a 8ª e última cruzada, que acontece em 1270. Quais são as consequências desse movimento das cruzadas? Primeiro, algumas consequências positivas, outras nem tanto. A primeira delas a gente pode destacar que é a formação das ordens militares. E a partir das ordens monásticas, né, as ordens que existiam dos beneditinos e etc., começam a se organizar algumas ordens militares, por exemplo, os templários, os teutônicos, os hospitalários, os cavaleiros de Malta. São ordens monásticas, religiosas, formadas por militares, que têm o objetivo de lutar. Uma outra consequência, essa positiva, é a preservação da Europa dos ataques do Islã por mais de 2 séculos. A Europa só não cai na mão dos árabes por conta das cruzadas, porque se de um lado elas não conseguem reconquistar permanentemente os territórios dominados pelos árabes, por outro eles também não permitem que os árabes consigam se estabelecer de forma permanente. Uma outra consequência que a gente pode destacar é o prejuízo da vida dos cristãos que viviam em terras dos muçulmanos. É óbvio, a turma da Palestina, com essa tensão de conquista, retoma, toda vez que os árabes reconquistavam território, sofriam consequências e penas com relação a isso. E a gente pode destacar também, acompanhado a toda essa questão bélica, o surgimento de novas ideias. É nesse período que a coragem militar desses cavaleiros é acompanhada por uma ousadia intelectual. Começa a se reagir ao islamismo, né, e você pode ter como referência a escolástica. A escolástica é um movimento de pensamento, de teologia que vai acontecer aí nesse período, que vai trabalhar com essa ousadia intelectual para refutar muitos dos ensinos dos árabes, etc. Vale a pena a gente destacar esse aspecto, além do crescimento da economia mercantil, da manufatura, do comércio, mas as cruzadas têm esse papel muito importante. Assim, a gente pode destacar mesmo como relevante não permitir que o islamismo dominasse toda a Europa e se tornasse uma potência mundial. A preservação do cristianismo dentro do Império Romano. E outras coisas vão acontecer, outras coisas vão marcar a história do cristianismo, mas eu vou conversar com você numa próxima aula e eu espero encontrar você lá. Grande abraço!